Irmãos, bom dia. É com alegria que aqui estamos mais uma vez para ouvir a palavra que Deus tem a nos dizer. É com alegria que nós estamos aqui e a saudação a todos os irmãos. Infelizmente, nós estamos num período virtual e a gente sente muito falta dos irmãos assim de forma presencial. Mas o nosso Deus está em todos os lugares, porque Ele é onipresente e sabe da nossa situação. Nós queremos adorá-lo da melhor maneira possível. Então, meus irmãos, que a bênção para todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse é o culto matutino de 10/1 de 2021. É o segundo culto. Então, nós agora vamos ao convite à oração silenciosa. Momento este que nós, em silêncio, ouvimos aquilo que Deus tem a nos falar. Salmo 97, 10, 12. Assim diz o Senhor: vós que amais o Senhor, detestai o mal, Ele guarda a alma dos seus santos. Livra-os da mão dos ímpios, a luz difunde-se para os justos e alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Agora ouviremos o prelúdio em oração. Meus irmãos, foi maravilhoso esse prelúdio que nós ouvimos e isso só serve para alimentar mais a nossa alma. Agora vamos entrar no momento de adoração. Está em Atos 10, 34 a 38. Assim diz o Senhor: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos seus filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Todos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem
e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos cantar um hino muito conhecido da igreja, do nosso inário Novo Cântico, o hino de número 3, a igreja em adoração. Cantemos com bastante alegria, bastante fervor, essa canção do nosso Senhor. Agora vamos adorar ao nosso Deus. Deus maravilhoso, Pai onipotente, onisciente, onipresente. A Ti toda honra, toda glória, todo poder. Sabemos, Senhor, que Tu estás aqui conosco e ouve aquilo que falamos a Ti e nos responde através da palavra da Bíblia Sagrada. Pai, aceite a nossa adoração, pequena, talvez sem capacidade para falar contigo, mas sabendo que tu nos entendes e o Santo Espírito intercede por nós de forma inexprimível. E dessa maneira temos certeza que estás nos ouvindo. Pai, muito obrigado por esse momento, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós agora vamos nos preparar para o nosso momento de confissão. Momento de confessar os nossos pecados ao nosso Senhor Jesus. Momento de agradecer a Deus as bênçãos recebidas. Momento de falarmos ao nosso Senhor. Da maneira em casa, de joelho, na presença do Pai. Que você possa se derramar. Possa falar com o nosso Deus tudo que está no seu coração. Peça perdão, agradeça a Deus. Tivemos um ano difícil, né? O ano 2020. Hoje é o segundo domingo do novo ano, 2021. E são muitos desafios, muitas lutas que nós devemos colocar também aos pés de Deus para que Ele nos ajude com esse ano novo. Temos aí notícia de recuperação de enfermos. Estou aqui com o tio Haroldo, que teve o irmão, o tio Irismar, que passou um momento muito difícil no final do ano passado. Mas graças a Deus vem se recuperando. E
é motivo de alegria, é motivo de agradecer ao Senhor. Nós vamos nos preparar para esse momento de confissão com a leitura do livro de Isaías, capítulo 42, versículo 1 e 4, e 6 e 7, que nós vamos ler alternado, que diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele prolongará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar guardarão a sua doutrina. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para o gentio. Para abrir os olhos dos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Vamos cantar, ouvir esse hino com bastante alegria e depois vamos nos colocar de joelhos, da maneira que você puder em casa, e vamos fazer essa oração. Bondoso Deus, Pai amado, de joelho na sua presença, a sua igreja clama, Senhor, por ti. A sua igreja, Senhor, te agradece. A sua igreja, Senhor, pede perdão pelos muitos pecados que nós cometemos, ó Pai. Muitos, nem mesmo nós nos damos conta.
não percebemos, mas pecamos, ó Deus, o tempo todo. Por isso te pedimos, tenha misericórdia de nós, perdoa, ó Deus, os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos caminhar na sua presença da melhor maneira possível. Fica, ó Deus, com cada um de nós. Te agradecemos também, Senhor, pelos enfermos da nossa igreja que se recuperaram, pelas pessoas que nós sabemos que melhoraram, principalmente dessa doença do Covid-19. Deus, continue abençoando, continue com a sua mão poderosa sobre as nossas cabeças, sobre aqueles que estão enfermos ainda, Senhor. Continue com cada um deles, onde quer que eles estejam. Tenha, ó Pai, misericórdia. Ajuda. Nesse ano que está começando também, ó Pai, queremos te pedir, continue conosco, continue nos ajudando para que possamos caminhar, Senhor, nesse ano novo, e caminhar contigo, ó Pai. Continue nos dando força, Senhor, continue nos dando sabedoria, para que possamos, ó Deus, estar sempre na sua presença, te buscando cada dia mais e mais. Muito obrigado por tudo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, depois dos nossos pecados perdoados, nós temos a nossa declaração de perdão, que também se encontra no livro de Isaías, 42, versículo 16, que diz assim: guiarei os cegos por um caminho que não conhece, falo-eis andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante ele, e os seus caminhos escabrosos, planos, estas coisas lhe farei e jamais o desampararei. Com nossos pecados perdoados, nós vamos nos saudar com a paz de Cristo. Paz de Cristo, Haroldo, Deus abençoe. Amém. Paz de Cristo para você que está em casa. A igreja que está assistindo esse culto, a paz de Cristo. Agora é o momento de nós ouvirmos a nossa palavra de Deus, que o Senhor já inspirou o nosso presbítero, tio Haroldo. Nós vamos estar orando para que o Senhor ilumine nossas mentes e venha falar ao nosso coração tudo aquilo que já falou ao tio Haroldo, para que nós possamos entender e também possamos praticar. Oremos. Deus amado, Deus bondoso, agora que o seu livro vai ser aberto, sua palavra, Senhor, vai chegar aos nossos corações. Te pedimos, ó Deus, ilumine a nossa mente, abra os nossos corações para que possamos receber, para que possamos entender, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos praticar tudo aquilo que temos ouvido, que temos aprendido aqui na sua igreja. Abençoe o seu servo, nosso presbítero, Haroldo, pessoa amada. Abençoe todos os seus familiares, filhas, filhos, esposa, netos, onde quer que eles estejam, Pai. O Senhor esteja com cada um deles, abençoando, guardando, protegendo. Senhor, que o tio Haroldo possa trazer a sua mensagem que o Senhor já colocou no coração dele. Muito obrigado por esse momento que nós temos, ó Pai, de ouvir a sua palavra todos os domingos, através do pastor, através dos nossos presbíteros, que o Senhor tem inspirado, tem ajudado, para que a sua igreja possa, Deus, caminhar sempre contigo. Fica conosco hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus. É sempre bom nós estarmos sintonizados com o Senhor, e um meio de estarmos sintonizados é através da oração e também da leitura da palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto hoje que se encontra em Mateus 3, de 13 até 17. É o batismo do Senhor Jesus pelo profeta João Batista. Nós sabemos que João Batista foi o precursor de Jesus.
ele veio para preparar lugar. E era um homem justo, que despertou diante de Deus essa intenção de que ele fosse o preparador, o que ia planar os vales, as terras altas, enfim, para que o Senhor pudesse falar, a seguir a sua missão. E, meus irmãos, como é que João foi escolhido? Nós temos aqui no Isaías 43, que diz o seguinte, Isaías 43, deixa eu ver aqui, diz assim a palavra do Senhor, Isaías 43, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai os ermos, veredas a nosso Deus. Então veja bem, lá em Isaías, o profeta Isaías, Deus já comunicara que haveria alguém que ia preparar lugar para nosso Senhor Jesus Cristo. E também o profeta Malaquias também diz a mesma coisa. Malaquias 3:1 diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja que João foi uma pessoa escolhida por Deus. E nós sabemos que isso foi muito importante, porque o caso de Jesus e o caso de João Batista se assemelham um pouco da forma com que eles chegaram ao mundo. O pai de João Batista, Zacarias, já era idoso, fazia parte lá da liturgia do templo. E também sua esposa Isabel, já também idosa e estéril. Mas veio um anjo e falou para Zacarias que ele teria um filho e deveria colocar o nome de João. Era comum naquela época as pessoas sempre colocarem nomes de pessoas da família. Nesse caso, as pessoas estranharam por que João, mas foi o nome escolhido por Deus. E João, de acordo com a palavra de Deus, significa o Senhor é gracioso e Jesus é o Salvador. Então, meus irmãos, Jesus nasceu também de uma forma que o Espírito Santo desceu sobre sua mãe Maria, e ela, menina ainda, muito jovem, veio a ter o seu filho. João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus, e eles na realidade eram primos. Mas diz assim a palavra do Senhor, Mateus 3, de 13 a 17. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. É interessante que João Batista
relutou em batizar a Jesus. Por quê? Porque ele pregava o arrependimento, para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. E era uma multidão que o cercava. E então era compreensível que João dissesse: como eu vou batizar a quem não tem pecado nenhum? E relutou um pouquinho, mas acabou batizando a Jesus, porque naquele momento a multidão era tão grande ali sendo batizada, que o próprio Jesus talvez tivesse misturado com a multidão e nem fosse percebido pelos demais. Mas João o batizou, e com um pouco de restrição, porque ele não tinha pecado. Mas por que Jesus foi batizado? Para que pagasse por nossos pecados. Era a forma de que ele estava dando autoridade a João para continuar naquela sua missão. Essa autoridade que vinha do Pai. João sofreu muito por causa do Pôncio Pilatos também, mas enfim ele batizou a Jesus, e os céus se abriram e desceu o Espírito na forma de uma pomba. É interessante que a pomba representa, no caso, nos arremete a lá o princípio, quando o Espírito vagava por sobre aquele abismo, né? Não havia terra, não havia nada. Então, aqui agora, esse Espírito vem sobre Jesus, também de forma corpórea de uma pomba, para que fosse criada a sua missão. Deus é misericordioso e bom, e tem assim os seus meios de agir. Então desceu sobre Jesus, ele orando, e se tornou a partir daí o início do seu ministério. Ele foi para o deserto, como vocês sabem, e daí em diante começa seu ministério. Mas João Batista foi duro com alguns fariseus que o procuraram para ser batizado. Eles queriam ser batizados, mas João Batista diz: vocês querem ser batizados, vocês não se arrependem, não fazem o que a lei determina, então vocês são raça de víboras, não podem ser batizados. Então, meus irmãos, essa parte é muito interessante, porque diz o seguinte: em última análise, o batismo de João apontava para Jesus, porque representava uma morte, e somente a morte de Jesus numa cruz, a qual Jesus chamou seu batismo. Quer dizer, Jesus, ali naquele seu batismo, era uma forma dele estar se tornando como um humano e assumindo todos os nossos pecados, pecado de todo mundo, para cumprir a sua missão, que foi a morte de cruz. João Batista continuou pregando. Posteriormente foi preso por Pôncio Pilatos, por causa da sua... Pôncio Pilatos não, por Herodes, desculpe, pela sua questão de estar
reprimindo Herodes por causa da Herodíade, que era sua esposa, foi tomada de seu irmão Filipe. Então, era meio complicado. Eu digo a vocês que esse batismo de Jesus, na realidade, foi para nos salvar, para trazer a nossa salvação. A nossa salvação não depende de ato nenhum nosso. Nós não podemos fazer nada para ser salvo, mas é necessário que creiamos em Deus. Creiamos em Deus, creiamos em Jesus Cristo, seu Filho. Ali naquele ato de batismo, comprovou-se a triunidade, que Deus triuno, que é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Ali naquele momento, quando o céu se abriu, Deus disse assim: esse é meu filho amado, em quem eu sinto prazer, sinto alegria, porque ele é justo e vai cumprir aquela missão a que foi determinada. E realmente isso aconteceu. Jesus pagou por todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Nós sentimos-nos assim de uma forma muito, como eu posso dizer, facilitada com essa sua missão, porque Ele nos trouxe aquilo que nós não poderíamos jamais conquistar, que foi a salvação pela sua morte dolorosa na cruz do Calvário. Meus irmãos, esse batismo de Jesus, para que ele iniciasse a sua missão, que posteriormente, depois da tentação no deserto, ele começou a fazer seus milagres, que o primeiro foi até a transformação de água em vinho, deu continuidade a tantas maravilhas feitas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e nós, como gentios, fomos alcançados pela sua misericórdia, pelo amor do nosso Pai eterno Deus. É dessa forma que a gente vê que o batismo, Jesus não precisaria ter sido batizado, porque ele era justo e não tinha que se arrepender de nada, mas ele quis, como foi dito antes, dar autoridade a João perante aos judaizantes. Ele queria que eles vissem que realmente ele tinha autoridade para batizar. E dessa forma eu termino aqui essa reflexão. Peço desculpa por alguns momentos que eu demorei até a abrir a palavra, mas eu agradeço a Deus por esse tempo tão precioso que aqui estive, e espero que vocês também possam ser abençoados e possam saber, crendo em Jesus, vocês serão salvos. Jesus disse: ide e pregai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo aquele que crê será salvo. Mas nós temos um caso do ladrão que estava ao lado de Jesus, e que Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Ele não disse se foi batizado ou não, apenas disse: hoje estarás comigo no paraíso. E é isso que nós esperamos, que possamos estar com Jesus no paraíso. Deus amado, Pai querido, te agradecemos esse tempo precioso que tu nos deste para refletirmos sobre a tua palavra, principalmente sobre a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, que começou com o seu batismo e veio terminar na cruz do Calvário. Muito obrigado, Pai, e continue nos abençoando e nos ajudando, de forma que possamos entender
cada vez mais aquilo que Tu queres que nós façamos e que possamos praticar todos os ensinamentos de Jesus Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse tempo precioso, esse ato de ofertório é muito importante, porque nós mostramos a nossa gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Ele nos deu a vida e nos dá o sustento a cada dia. Nós temos que agradecê-lo por isso. E esse tempo é importante, que nós mostramos a nossa gratidão a Deus, entregando a Ele as nossas vidas e também parte do fruto de tudo que Ele nos dá. O ofertório é muito importante. Deus não precisa de dinheiro, mas a obra aqui na terra depende de recursos financeiros. E a nossa igreja, além de atender aqui a manutenção da casa do Senhor, também estende seus braços, como é missionária, a tantos campos espalhados pelo Brasil, principalmente no Nordeste. E esse recurso, quando a palavra está sendo pregada lá no Nordeste, não é o recurso meu, é o recurso de toda a igreja. Então, nós precisamos que haja contribuição para que a palavra possa ser pregada àqueles que não a conhecem. E o texto que nos prepara para esse momento diz assim a palavra do Senhor: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrarás de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Agora, irmãos, vamos ouvir esse cântico maravilhoso, o hino 225 do Inário, o Novo Cântico, dedicação pessoal. Agora, meus irmãos, teremos o momento de oração de consagração dos recursos. Não só os recursos, mas as nossas vidas também. Eu sempre cito isso. Temos que ser gratos a Deus pelas nossas vidas. E não podemos deixar de também orar pelo obreiro,
Reverendo Marcos e Marciana, que se encontram em Cupira, Pernambuco. A oração será feita de consagração pelo nosso querido diácono Gilmar. Oremos. Bondoso Deus, Pai amado, mais uma vez queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas que o seu povo traz à sua casa. Ajude, ó Pai, para que esses recursos possam chegar em lugares onde nós não conseguimos ir pregar o seu evangelho. Obrigado, Deus, porque a sua igreja tem depositado fielmente aqui na sua casa. E com isso nossas portas estão abertas, podendo, ó Pai, falar do seu maravilhoso amor, ajudar nossas instituições, ajudar os nossos missionários, Senhor. Continue ajudando, Senhor, cada membro de nossa igreja, as pessoas que não são também, que têm participado agora pela internet. Continue abençoando, dando força, saúde, para que possam trabalhar e assim continuar recebendo o seu sustento. Abençoa o conselho da igreja para que administre com sabedoria. Sabedoria é essa que vem de Ti, todos esses recursos. Abençoe também, Senhor, nossos missionários. Onde quer que eles estejam, sua mão esteja com eles. Nessa semana fica o nosso missionário Marcos e sua esposa Marciana. E com todos os seus familiares. Ajuda, ó Deus, esse homem, para que ele possa estar falando do seu maravilhoso amor. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos chegando agora no nosso momento final do culto, Tio Haroldo. Nós vamos nos despedir com a oração do Pai Nosso. Nós vamos convidar a todos os irmãos para participar da escola dominical hoje às 18 horas, né, pelo aplicativo que a igreja tem usado. E assim encerramos mais um momento de culto, de adoração a Deus. Uma alegria muito grande, Tio Haroldo, poder participar esses domingos com a igreja aqui e estar na presença do Senhor com nossos irmãos. Nós vamos orar a oração final, a oração do Pai Nosso, e depois ouvir o nosso pós-lúdio. Vamos orar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Semana, Tio Haroldo, tudo de bom. Paz de Cristo. Também, Gilmar, nós estamos com uma distância aí correta, sim, mais de 2 metros. Então, uma boa semana para você e todos os seus. Um abraço. Boa semana, igreja, tudo de bom. Igreja, seja uma semana maravilhosa, é o nosso desejo. Amém.